Olá, tudo bem? Este é o Uma Só Voz, projeto de comunicação do Instituto Lutando pela Vida. Hoje, em mais uma entrevista, apresentamos Messias Fernandes. Aos 14 anos de idade, Messias, ao mergulhar em uma cachoeira na cidade de Magé, no estado do Rio de Janeiro, chocou a cabeça violentamente com o fundo do rio, causando lesão grave na sua coluna cervical, levando à tetraplegia. Em entrevista concedida ao portal Uma Só Voz, o hoje psicólogo, neuropsicólogo clínico, escritor e palestrante Messias Fernandes relata como conseguiu superar as dificuldades e o que sua experiência ajuda aos seus pacientes. Uma história de superação e perseverança, exemplo para todos nós. Olá, Messias, muito obrigado pela presença. A primeira pergunta do portal Uma Só Voz é: aos 14 anos de idade, você sofreu um acidente que causou a sua tetraplegia. Mesmo desacreditado por alguns médicos, você se recuperou. Qual foi a motivação daquele adolescente para superar o trauma e conseguir o restabelecimento? Bem, traumas como esse, né, que eu vivi, né, aos 14 anos, é muito comum, inclusive, na época de verão aqui no Rio, pessoal, crianças muito afoitas, né, como eu era uma criança afoita, eu acabei mergulhando e ficando numa situação muito difícil. Então, a superação maior para sair disso foi tentar. Eu sempre amei a liberdade, eu sempre amei a autonomia, e me ver numa situação de dependência foi algo extremamente difícil. Então, minha motivação maior foi isso: buscar resgatar meus sonhos, minha autonomia, e também outra motivação que foi fundamental foi o apoio da minha família. Então, eu não lutei apenas por mim, eu lutei também por aqueles que lutaram por mim, minha família. Messias, mais uma pergunta. Para você, a fé é importante para superar obstáculos que muitos acham intransponíveis? A fé é algo que eu falo que é muito importante, porque é um sentimento. É diferente até mesmo de religião, né? Eu diferencio fé de religião. Fé é aquilo que me move. Então, sem dúvida, nesses casos de que onde os próprios profissionais não te dão esperança, até porque dificilmente alguém se recupera realmente, né? Lesões neuronais são difíceis mesmo, ainda a ciência precisa evoluir muito nesse campo. Então, assim, a fé nesse momento foi algo que me motivou, foi algo que me animou, de ânimo, de buscar o movimento, de buscar resultados, de não desistir mesmo diante de tanto sofrimento. Porque em seu livro, Renascendo de um Mergulho, você afirma que o seu papel de superação foi de coadjuvante. Quem foram os protagonistas? Na verdade, assim, é muito interessante quando eu falo, né, que nessa história toda eu fui um mero coadjuvante. Eu falo de uma maneira até mesmo provocativa, porque uma pessoa até já me criticou com relação a isso no meu livro, falando que eu que era o protagonista e tudo mais. Eu entendi a parte dele, mas eu expliquei por que eu coloquei isso. Eu fiquei tetraplégico, ou seja, eu só mexia os olhos e a boca para comer. Só que se um mosquito, quantas e quantas vezes um mosquito pousou em mim, eu tinha que pedir à minha mãe para tirá-lo. Então eu percebi o seguinte: às vezes somos pretensiosos pra caramba, achamos que somos independentes, só que assim, independência nas relações humanas não cabe. O que cabe é interdependência, porque no mínimo 3 vezes por dia, todos nós precisamos de um simples agricultor que não sabemos nem o nome, que às vezes ele não sabe nem falar direito, e de toda uma cadeia produtiva até a gente poder se alimentar. E aí tem gente que fala assim: ah, mas eu tenho dinheiro. Sim, sem nosso dinheiro o agricultor pode até viver. Agora, sem o alimento que ele produz, eu duvido que viveremos. No livro você cita a frase, abre aspas, ser grato é reconhecer o quanto as outras pessoas são importantes, fecha aspas. Qual a importância de reconhecer a interdependência? Então, a gratidão é um sentimento muito importante. Até hoje em dia eu trabalho muito no consultório isso, que a gratidão é um sentimento que nos protege, inclusive nos ajuda a proteger contra a depressão. Gratidão no sentido mais amplo da palavra. Então, justamente por eu ter ficado numa condição de dependência
muito grande, eu percebi o valor de cada ajuda, de cada pessoa, o valor do mínimo, de um simples movimento no dedo. Então, hoje em dia, eu costumo perceber a interdependência como algo que levou e leva o ser humano a grandes construções, que sozinho nenhum ser humano talvez faria. A ajuda de um psicólogo foi importante para suprir as suas dificuldades? E qual a importância do psicólogo em casos traumáticos como o que você sofreu? Foi fundamental, na verdade, no processo de reabilitação na ABBR, eu tive um acompanhamento muito importante de uma psicóloga que forneceu espaço de fala, porque ficamos imersos em tantas questões e tantas perguntas que não são respondidas. Então, ter um espaço desse para falar, para deixar as angústias sair, para elaborar pensamentos, para ressignificar sonhos, ressignificar perspectivas de vida, eu acho fundamental. Então, eu acho que um psicólogo nesse momento, e como também em outros momentos traumáticos, é fundamental para que a pessoa consiga elaborar e consiga prosseguir a vida apesar dos pesares. Em suas palestras, você aborda a tese do manejo dos problemas e não somente a solução dos problemas. Qual o resultado dessa nova percepção entre os espectadores das palestras e seus pacientes? Eu acho que assim, eu tirei essa tese de psicologia do manejo de problemas justamente das minhas observações clínicas dentro do processo de reabilitação, onde a maioria das pessoas aqui vem buscando resolver os problemas e no caso seria a recuperação plena, de sair andando, correndo, como faziam antes. E a maioria, infelizmente, não conseguem isso. Mas, por exemplo, eu vejo uma cadeira de rodas como um manejo de problema. Então, para uma pessoa que não pode andar, alguém pensou assim, bem, essa pessoa não pode andar, mas e uma cadeira de rodas? Alguém pensou nisso, alguém produziu esse instrumento que facilita a vida de muita gente que não consegue andar e que toca a vida, vai trabalhar, vai para se divertir, onde, logicamente, enfrentam algumas barreiras arquitetônicas, mas se não fosse a cadeira de rodas, eles ficavam na cama dentro de casa o tempo inteiro. Então, a cadeira de rodas, por exemplo, é um instrumento de manejo frente a um problema que ainda a ciência não equacionou. Tomara que um dia equacione. Então, o manejo de problema é nesse sentido. Então, às vezes a gente busca uma solução. Qual solução seria uma mãe que me procura para eu atendê-la, que perdeu um filho, acidentalmente, por exemplo? Eu vou dar a solução para isso? Não. Mas eu posso buscar manejo, eu posso dar escuta, eu posso acolher e dizer para ela que, apesar de tudo, ela pode ser grata por todo o tempo e todas as vivências que ela teve com o filho dela, ao invés de ficar pensando só naquilo que ela não terá mais com o filho. Messias, agora a última pergunta. Existe o impossível? Dizer que existe o impossível, eu posso até dizer que ele existe, mas pode ser momentâneo. Quantas coisas achávamos que eram impossíveis e hoje em dia é perfeitamente possível. Mas essa ideia é uma ideia de uma busca, de um debruçar-se por uma busca de conhecimento, de produção de tecnologias, de instrumentos que faça com que a gente amplie nossas possibilidades. Então eu definiria impossível como momentâneo, não necessariamente como algo permanente. Messias Fernandes, muito obrigado pela entrevista. Para encontrar o Messias, é só acessar o site messiasfernandes.com.br e no Instagram, @messiasfoliver. O livro Renascendo de um Mergulho está disponível em todas as plataformas. Agradecemos mais uma vez a presença e a entrevista do psicólogo Messias Fernandes. Não esqueça de deixar seu comentário, suas sugestões. Meu nome é Gustavo Bastos e este foi o Uma Só Voz. Faça a sua voz ser ouvida. Muito obrigado e até a próxima.